Boa tarde, mais uma vez trazendo coisas novas e velhas do tesouro. Hoje o tema é falando sobre a queda do homem e o plano da salvação. Deus, ele tem um modo de agir com o ser humano que é sempre o ser humano fazendo escolhas. Deus não impõe. A graça ela não é imposta, ela é dada, mas o ser humano tem que escolher a graça. Quando Adão pecou, ele foi condenado à morte. Deus disse que ele ia morrer e ele estava condenado à morte. E Deus oferece um plano de resgate para Adão e é feito a Adão a oportunidade, é dada a Adão a escolha, a oportunidade de escolha. Nessa oportunidade é explicado para Adão o plano da salvação, quando Deus expõe a luta entre o bem e o mal, entre a semente da serpente e a semente de Cristo. E Adão é dito, Adão, né, vai ter essa luta, e Adão é oferecido a oportunidade de escolha. Uma vez que Adão escolheu a salvação, a graça, e aceitou o plano, nesse plano incluía uma coisa muito interessante. Nesse plano incluía uma limitação dentro de um corpo mortal. Um corpo que está sujeito a dores, sofrimentos, guerras, doenças. Então Deus diz para Adão do plano da salvação. E quando Adão escolhe, aceita o plano, então Deus coloca a situação para Adão. Agora você vai ficar preso num corpo limitado, num corpo mortal. Adão era um ser divino, exaltado, um Deus. Entenda que quando se fala de Deus, não estamos falando exatamente do Altíssimo, mas todos aqueles que detêm a autoridade divina. Adão detinha a autoridade divina. Ele era um Deus. Agora ele estava limitado a um corpo mortal, aprisionado num corpo mortal. E deveria passar pela maldição de todas as maldições que foram colocadas na terra. Doenças, guerras, dores, fadiga, angústia, tristeza. Esse foi o preço para que Adão pudesse ser salvo. Ele deveria aceitar uma condição dentro de um corpo mortal limitado, para que o próprio Jesus pudesse depois encarnar num corpo mortal. A Bíblia fala que Jesus diz para Deus, num salmo, né, que ele diz assim, corpo me formaste. Então Jesus vem habitar dentro de um corpo em que a divindade foi delimitada, ela foi aprisionada. É por isso que em Filipenses fala que Jesus, ele teve a sua divindade esvaziada. Ele fala que ele se humilhou e tornou-se como um de nós. Ele se esvaziou de toda a divindade e se torna humano, prisioneiro nesse corpo, onde nós só podemos sair desse corpo para adentrarmos a glória no corpo espiritual através da morte. Então, no plano da salvação incluía uma prisão dentro de um corpo mortal, para que quando Jesus viesse e entrasse nessa prisão, pudesse levar cativo o cativeiro e trouxesse libertação a quem era prisioneiro. Quando aceitamos Jesus, nós aceitamos sua morte, e quando nós morremos com ele, o nosso espírito é liberto desse corpo limitado e passamos novamente a ser o que fomos desde a criação, seres divinos. Então é nesse corpo limitado que nós passamos todo o sofrimento. Adão teve que escolher isso. Então quando Deus fala para ele do que ele ia passar se ele escolhesse, mesmo assim ele escolheu, porque não havia outra forma. Não havia outra forma. E Adão perde a sua divindade e é aprisionado nesse corpo. Jesus vem como prisioneiro desse corpo e vive nesse corpo também, aprisionado, para poder salvar os que estavam presos. Então é um mistério da salvação. E foi uma escolha de Adão ficarmos nessa qualidade, nesse corpo mortal. Porque se Adão não escolhesse isso, ele iria morrer. Naquele dia no Éden ele iria morrer. E quando ele escolhe o plano, Deus faz esse corpo de pele humana, esse corpo humano mortal, para que ficasse aprisionado a iniquidade e o pecado, como está lá em Romanos.
ele condenou o pecado na carne. Então que Deus possa nos abençoar, que você possa entender a profundidade desse mistério e saber que todos nós estamos aqui, todos os seres humanos estamos aprisionados nesse corpo. E quando aceitamos Jesus, Efésios fala, recebemos o Espírito da garantia. A garantia que um dia vamos ser libertados desse corpo e voltarmos à nossa divindade. Que através de Cristo vamos ser um novamente com o Pai. Que Deus possa nos abençoar, que você possa entender a seriedade desse tema e a importância de saber que Jesus veio, se fez prisioneiro conosco para nos salvar. Que Deus possa abençoar. Até a próxima, se Deus quiser.